Estamos vivendo a geração mais distraída da história. Homens e mulheres que dizem amar a Deus, mas passam horas brincando com pecado, com entretenimento e com as coisas do mundo. Ravenhill dizia: a tragédia desta geração é que ela brinca com Deus e dorme em meio ao inferno que a cerca. Seja bem-vindo ao canal Leonard Ravenhill. Aqui você encontra sermões e mensagens que confrontam, despertam e queimam a consciência. Antes de começar, eu quero te pedir: se inscreva agora e escreva nos comentários: eu não quero brincar com Deus. Esse será o seu compromisso público diante do Senhor hoje. Vivemos numa geração de cristãos de fachada. Sabem decorar versículos, conhecem a liturgia, até repetem frases piedosas, mas o coração está vazio de Deus. Ravenhill dizia que muitos conhecem a linguagem da igreja, mas não conhecem o Deus da igreja. É uma fé de rótulo. Sou crente, sou evangélico, mas sem frutos que confirmem. É como uma árvore cheia de folhas, mas sem frutos. A espiritualidade superficial engana por um tempo, mas diante da eternidade não se sustenta. Jesus não nos chamou para a aparência, mas para a vida transformada. O evangelho perdeu a seriedade em muitos lugares. O púlpito virou palco, o culto virou show e a oração virou espetáculo. As pessoas buscam igrejas que as façam se sentir bem e não igrejas que as levem ao arrependimento. Ravenhill denunciava: essa geração canta, pula, até chora em emoção, mas não se converte. E é isso que vemos: multidões tocadas pela música, mas não transformadas pela cruz. O evangelho não é diversão, é renúncia. Não é sobre se emocionar, é sobre morrer para o pecado e viver para Cristo. Brincar com Deus é brincar com a eternidade. É viver como se houvesse tempo de sobra, como se houvesse sempre amanhã para se arrepender. Mas Ravenhill alertava: o inferno está cheio de pessoas que pensaram ter tempo. Cada culto sem arrependimento, cada oração mecânica, cada desculpa para continuar no pecado é um passo mais perto da condenação eterna. Não existe brincadeira inocente quando se trata da alma. Quem brinca com Deus está zombando da cruz e desprezando a eternidade. Uma geração que brinca com Deus ama mais o ritual do que a presença. Gostam da liturgia, mas não conhecem o Deus que dá vida à liturgia. Ravenhill dizia: o maior inimigo do avivamento não é o diabo, é a igreja sem vida. O diabo não teme uma igreja cheia de programas, mas teme uma igreja cheia de oração. A religião sem vida é um túmulo bonito, mas vazio. Religião sem lágrimas, sem quebrantamento, sem cruz, é apenas teatro espiritual. Brincar com Deus é viver de fachada, carregando um sorriso nos lábios e um abismo na alma. É cantar no domingo e cair no pecado na segunda. É levantar as mãos no culto, mas segurar correntes de escravidão no secreto. É postar versículos nas redes sociais, mas nutrir pensamentos impuros na mente que ninguém vê. Ravenhill advertia que um único pecado oculto é capaz de apagar o fogo de um avivamento inteiro. Ele lembrava da história de Acã. Todo um exército de Israel sofreu derrota porque um homem escondeu algo proibido em sua tenda. Ele dizia: um só Acã pode atrasar a marcha de todo um exército. E quantos hoje não estão vivendo como Acã? Carregam pecados de estimação, segredos guardados a 7 chaves, vícios alimentados quando ninguém está olhando, um olhar impuro cultivado em silêncio, um flerte perigoso mantido escondido, uma mentira contada e repetida até parecer verdade, um vício justificado como fraqueza, mas que domina cada vez mais a alma. O pecado oculto mata a sensibilidade espiritual, rouba a ousadia diante de Deus, faz com que a oração se torne fria, o louvor se torne vazio e o coração se torne pesado. O pecado secreto de um homem pode enfraquecer sua vida inteira e até enfraquecer uma igreja.
E o que muitos não entendem é que o que está escondido aos olhos dos homens está escancarado diante de Deus. Ele vê além das paredes, além da maquiagem espiritual, além das roupas de crente. Ele não pode ser enganado, não pode ser comprado, não pode ser manipulado. Ele exige transparência no altar. Se queremos fogo, precisamos entregar toda a lenha, até aquela que escondemos nas sombras. Não há avivamento com segredos. Não há unção com pecado guardado. Não há intimidade com Deus enquanto houver esconderijos dentro da alma. É por isso que Ravenhill dizia: Deus não unge atores, Ele unge homens quebrantados. E só há um caminho para romper com o peso do pecado oculto: arrependimento genuíno, confissão sincera e rendição total diante da cruz. Deus nunca chamou seu povo para brincar, mas para ser santo. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Essa não é uma sugestão opcional, é um decreto do céu. Não é um conselho, é um mandamento eterno. Ravenhill clamava: o mundo não precisa de uma igreja parecida com ele, mas de uma igreja diferente, santa, pura e cheia do Espírito Santo. Mas hoje muitos buscam ser aceitos e relevantes para o mundo, quando na verdade foram chamados para ser separados do mundo. A igreja não foi chamada para imitar a cultura, mas para confrontar a cultura. Não foi chamada para se moldar ao sistema, mas para brilhar em meio às trevas. A santidade não nos afasta das pessoas, nos aproxima de Deus. E é essa proximidade que transforma os corações ao nosso redor. Um homem santo é como uma tocha acesa em uma sala escura. Ele incomoda, mas também guia. Ele denuncia, mas também aponta o caminho. A santidade não é um peso pesado para carregar, mas um privilégio glorioso. É a marca de quem foi lavado pelo sangue do Cordeiro. É o distintivo da verdadeira autoridade espiritual. Quem é santo caminha com segurança diante de Deus e dos homens. Quem é santo não precisa de palco, porque sua vida já é um sermão pregado diariamente. Mas quem brinca com o mundo nunca poderá carregar o peso da glória de Deus. Quem divide sua lealdade entre o altar e o pecado jamais será cheio do Espírito. Sem santidade não há fogo. Sem santidade não há autoridade. Sem santidade não há presença. Uma igreja sem santidade é uma igreja sem presença. E uma igreja sem presença não é igreja. É apenas um salão bonito, cheio de atividades humanas, mas vazio da glória eterna. Deus está chamando sua igreja de volta à santidade. Esse é o verdadeiro avivamento. Não barulho, não emoção, mas um povo que vive separado, consagrado e inflamado pelo fogo do Espírito Santo. Vivemos em uma era em que as pessoas querem bênção sem quebrantamento, vitória sem cruz, céu sem arrependimento. Querem promessas, mas não querem pagar o preço da rendição. Mas Ravenhill dizia: o arrependimento não é só a porta de entrada do Evangelho, é a estrada inteira da vida cristã. Arrepender-se não é um ato isolado, é um estilo de vida. É diariamente virar as costas para o pecado e voltar o rosto para Cristo. Sem arrependimento, não há perdão. Sem quebrantamento, não há avivamento. Um coração que não se arrepende endurece como pedra, até que não ouve mais a voz do Espírito. O arrependimento não é humilhação vergonhosa, é a chance gloriosa de recomeçar diante de Deus. É o abraço do pai ao filho pródigo. É a oportunidade que ainda temos hoje, antes que seja tarde demais. Ravenhill não aceitava um evangelho diluído, barato e sem cruz. Sua voz ecoava como um trovão em meio à comodidade da igreja moderna. Enquanto muitos pregadores ofereciam um cristianismo confortável, ele denunciava: esta geração trocou lágrimas por risadas, altar por entretenimento, cruz por conforto. E com coragem dizia: pare de brincar com Deus, o tempo está acabando. Ele chorava porque via uma igreja que já não chorava. Ele clamava porque via um povo que já não clamava. E sua mensagem permanece urgente até hoje. Se não voltarmos ao altar, morreremos como igreja,
ainda que os bancos estejam cheios. O clamor de Ravenhill é um eco profético. Desperta, ó geração, o juízo não tardará. O fogo do Espírito não é para brincadeira, é para santificação. A geração que brinca com Deus precisa acordar. O tempo de brincar acabou. O céu é real, o inferno é real, a eternidade está diante de nós. Não há meio termo. Ou vivemos para Deus com todo o coração, ou estamos perdidos. Não existe neutralidade na guerra espiritual. Quem não se entrega a Cristo de verdade está, mesmo sem perceber, caminhando para a perdição. Se essa palavra falou contigo, escreva agora nos comentários. Eu escolho levar Deus a sério. Se inscreva no canal Leonard Ravenhill, compartilhe esta mensagem e ajude a despertar uma geração que não brinca com Deus, mas teme e obedece ao Senhor. Que o Espírito Santo reacenda o fogo em seu coração e faça de você parte de uma igreja viva, santa e cheia da glória de Deus. Amém.